junto nós temos a feira, nós temos hoje 227 stands de todos esses setores. Então são máquinas, equipamentos, matérias-primas, insumos, estandes de laboratório, prestadores de serviços, agora vocês também junto com a gente. Tem os fabricantes também de pet food, né? Tem algumas marcas aqui também, porque do setor de pet food, o fabricante geralmente é o nosso visitante e os fornecedores são os expositores. Mas a feira acabou tendo uma dimensão grande, né? Que hoje para os fabricantes também é interessante ter um stand. Então a gente já tem algumas marcas importantes aqui dentro da FENAGRA de fabricante de pet food. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. Biorigem. Sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no último dia da FENAGRO, que é a Feira Internacional da Agroindústria. E junto à feira acontecem vários eventos paralelos, eventos de associações, eventos de colégios profissionais. E hoje nós temos aqui o prazer de entrevistar o fundador e organizador da feira, Daniel Geraldes. Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade, do seu tempo aqui em falar um pouquinho com a gente. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui estar gravando para o Pet Food Podcast e contar um pouquinho, né, da história da FENAGRA, contar um pouquinho sobre o setor. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Bom, para começar, para os nossos ouvintes entenderem bem, né, a sua trajetória, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como que você começou no ramo, né, do pet food, no ramo da alimentação animal e até onde você chegou, até você chegar aqui. Tá. Bom, eu trabalhava, né, numa associação de outro mercado, do mercado de metalurgia, fundição, onde eu cuidava lá de uma revista. E eles também tinham uma feira que eu cuidava da feira deles. Eu fiquei lá por 6 anos nessa associação. E de repente eu conheci algumas pessoas que eram do setor de pet food e que falaram, poxa, não existe nenhuma revista, nenhuma publicação que fale especificamente de pet food. Existiam algumas outras que falavam de cães e gatos e tinha uma coluna, né, falando do pet food e não uma revista inteira de pet food. Então, aí eu resolvi abrir minha empresa e lançar essa revista do setor de pet food exclusivo. E o pessoal gostou da ideia, o pessoal abraçou, né, a ideia de ter uma revista do setor. Então teve uma aceitação muito grande logo no primeiro ano da revista. E aí já veio a ideia também de ter uma feira do setor. Então o CBNA já tinha um congresso super bem conceituado há muitos anos, que fazia só parte de palestras. E nós fizemos uma parceria onde eu iria cuidar da feira. Então a feira começou pequenininha, né? Imagina
21 anos atrás, né? A FENAGRA está na 19ª edição, mas teve 2 anos de pandemia, que não teve, então a 19ª. Então, há 21 anos atrás, eram 8 stands, 8 box, né? 8 stands do setor. E quando o pessoal olhou, falou, puxa, eu também gostaria de ter meu stand. No ano seguinte, de 8 pulou para 16, aí de 16, no outro ano pulou para 30, aí os stands começaram a vir um pouquinho mais elaborado. E a revista também foi crescendo, né? A revista também já tem 21 anos, da revista Pet Food, que é uma revista com artigos técnicos, fala também do mercado. E aí, ao longo dos anos, eu fui, né, conhecendo o setor de nutrição animal, de pet food, setores que são correlatos, por exemplo, a reciclagem animal, que é um setor tão importante que também está inserido aqui, fornece para o setor de pet food, e aí veio a revista Reciclagem Animal, específica só para esse setor, e depois veio a revista Óleos e Gorduras, do setor vegetal. Então, hoje nós temos 5 revistas, que é a Pet Food, a Nutrição Animal, a Óleos e Gorduras, a Reciclagem Animal e a Aquafeed, que é voltado mais para a nutrição de aquacultura. Então, e todas elas têm relação, né? São correlatos. Então, são fornecedores de máquina, equipamento, matéria-prima. E aí a gente sempre faz um entrevistado. Então, a revista foi crescendo, tornando-se conhecido. A FENAGRA também foi crescendo junto. Então, essa é um pouquinho da trajetória até chegar onde nós estamos hoje. Parabéns pela iniciativa. E agora falando um pouquinho mais da feira, né? Qual que é o objetivo da feira hoje? Olha, a FENAGRA, ela abrange esses setores, né? Então, em paralelo, nós temos o congresso do CBNA, Nutrição de Aves, Suínos, Bovinos. Tem o de Pet Food, que é o maior que o CBNA tem. Nutrologia veio depois, mas também já está bem consolidado, acho que é o 5º ou 6º ano já de nutrologia. Mais novo é o da Ubrabio, de biodiesel. Depois eu te explico como que entrou no setor da FENAGRA. O biodiesel já está no 3º ano do congresso, super bem conceituado de biodiesel. Nós temos o congresso da SBOG, que é a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras, que está sendo realizado inclusive hoje. E o da reciclagem animal também, que é específico do setor, organizado pela Abra. E junto nós temos a feira, nós temos hoje 227 stands de todos esses setores. Então são máquinas, equipamentos, matérias-primas, insumos, stands de laboratório, prestadores de serviços, agora vocês também junto com a gente. Tem os fabricantes também de pet food, né? Tem algumas marcas aqui também, porque do setor de pet food, o fabricante geralmente é o nosso visitante. E os fornecedores são os expositores. Mas a feira acabou tendo uma dimensão grande, né? Que hoje, para os fabricantes, também é interessante ter um stand. Então, a gente já tem algumas marcas importantes aqui dentro da FENAGRA de fabricante de pet food. E o público-alvo? Seria mais para, como você já comentou, mais para fabricante, criadores podem vir, né? Falando um pouquinho mais da parte pet. Então, qual que é o público-alvo hoje da feira? Do pet, o público-alvo realmente é o fabricante de pet food, zootecnistas e veterinários também. A gente vem aumentando bastante, o público de veterinário tem vindo cada vez mais, inclusive tem algumas associações que também estão querendo vir com o congresso para dentro da FENAGRA, querendo montar o seu próprio congresso de veterinário. Então esse é o público visitante. E como você comentou, Daniel, você começou com 8 estandes e hoje você está com mais de 200, né? Como que é a logística de fazer uma feira tão grandiosa como essa? A 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia acontece de 27 a 31 de julho de 2026 na Universidade Federal de Lavras, um festival de ciência e tecnologia na produção animal, que combina programação técnico-científica, feira agrotecnológica e festival gastronômico e cultural. Acesse sbz.org.br/reunião 2026 e se inscreva.
Olha, eu gosto muito do que eu faço, né? Então, assim, é muito prazeroso, né? Você vê, assim, o crescimento, o reconhecimento, as pessoas, os expositores felizes, né? Então, hoje muita gente vem aqui na Fenagra, fala, nossa, feira linda, maravilhosa, parabéns, tal. Mas se deve muito também ao expositor, porque há muitos anos atrás eram estandes mais básicos, né? Que a gente fala montagem básica. E o pessoal foi gostando e foi encaprichando na montagem dos estandes, né? Então, hoje você vê estandes, todo mundo caprichando nos estandes. Fiquei bem cabulado, ver stand de 2 andares. Eu falei, meu Deus, como assim? Ontem um brincou, falou, Daniel, pode fazer 3? Eu falei, 3 não pode por causa do pé direito aqui do pavilhão, né? Que não é permitido, né? E também não tem essa necessidade, né? Mas o pessoal, os expositores estão de parabéns, porque realmente muito bom gosto e claro que deve ser muito caro construir, eu não sei, porque eles contatam direto da montadora, mas eu vejo que para eles o retorno é muito grande, né? Então eles investem e cada ano investe cada vez mais, então é um retorno que o expositor com certeza tem. E uma coisa que eu observo, que eu acho que já é a terceira vez que eu venho, né, na Fenagra, acho que desde quando ela veio para cá, Isso, né? Que ela veio junto com o CBNA PET, o número de pessoas realmente aumentou muito. Né? O número de pessoas dos últimos 3 anos, o número de expositores também aumentou, assim, grandiosamente. Isso é verdade. E aí, vindo, né, falando um pouquinho sobre esse crescente número, quais seriam as estratégias de marketing que hoje vocês têm utilizado para atrair tanto o público quanto expositores? Olha, é como você falou lá, ela vem crescendo esse ano. O ano passado, nós tínhamos um pavilhão aqui do AMB, esse ano dobrou, agora nós temos 2, o pavilhão 1 e o pavilhão 2, e um grande acerto desse ano foi trazer os congressos, porque os congressos ficavam um pouco à parte, né, da feira, né? E esse ano a gente colocou junto com a feira. Então nós construímos esses auditórios dentro da Fenagra e foi muito assertivo. O pessoal gostou, o pessoal das organizadoras do CBNA, todo mundo gostou muito do formato que foi feito esse ano. E os visitantes também adoraram quem vai assistir a palestra e o visitante da feira também, né? Porque a gente integrou, agora tá todo mundo junto, tá todo mundo participando disso. Então acho que foi uma grande estratégia de marketing trazer isso para o ano que vem. Eles querem continuar nesse formato, realmente foi muito bom. Os congressos vão se repetir, todos que tem. Acho que o CBNA também vai trazer para o próximo ano o congresso de tecnologia e de Aqua, que esse ano não teve, o ano que vem vai ter, então nós vamos aumentar os auditórios. Então é uma forma de trazer as pessoas para assistir os congressos, e para o visitante é aquela divulgação, assim, o sucesso da feira, né, acaba ajudando na divulgação do próprio expositor. Fala, pô, eu estive na feira, foi muito bom, vale a pena, vai lá. Então, ano após ano, vem aumentando o número de visitantes, e mesmo os canais, né, de vocês, o Pet Food Podcast, que está aqui, vai ajudar a divulgar, outros veículos de comunicação, de revistas, de sites. Então, as associações estão aqui, vão ajudando. Então, cada vez mais a divulgação vem sendo mais forte. E uma coisa também que ajudou bastante, eu venho visitando, fazendo parceria com alguns eventos na Argentina, na Colômbia, no México, e isso tornou a Fenagra mais internacional. Então, o pessoal, a gente anda aqui nos corredores, os expositores comentam, nossa, fechei negócio com o pessoal do Equador, fechei negócio com o pessoal do Chile, da Colômbia. Na verdade, vem muita gente dos Estados Unidos, Ásia, África, Europa, vem muita gente. Mas esse ano da América Latina tem bastante gente. E até por isso os congressos hoje eles são simultâneos, a tradução português, inglês e espanhol, porque está cada vez um número bem grande, bem expressivo de gente da América Latina. Você comentou, Daniel, né, que dessa diferença aí, né, de usar os 2 pavilhões, colocar o congresso mais perto da feira, e que outra inovação que você fez em relação aos anos anteriores e que fez agora? Bom, esse foi o principal. Uma inovação que a gente vai fazer para o ano que vem, e falando de stand, é o seguinte: a gente vai fazer todos os stands com esquina.
Porque o expositor sempre fala, eu quero esquina. Porque aí você tem uma visibilidade dos dois lados, né? E é difícil você desenhar isso no mapa, sempre tem aqueles estandes que chama de box, que está no meio de algumas esquinas, né? Então a gente estudou uma forma de todo mundo estar presente na FENAGRA com o seu stand, então uma grande inovação vai ser para o ano que vem os stands de esquina. Então a gente está trazendo... fortalecendo o que a gente já tem na área de biodiesel, de nutrição animal, a parte de nutrição de aves, suínos e bovinos também vem aumentando a participação. O pet food hoje é o forte aqui da feira, né? Mas já está aparecendo essa nutrição de aves, porque acontece, tem muita empresa expositora aqui que é fornecedor de matéria-prima para o setor de pet food e também para o setor de aves e suínos, né? Justamente. Então ele com um único stand acaba pegando públicos diferentes, né? Clientes diferentes. Então isso é uma coisa que a gente conseguiu trazer esse ano, uma grande novidade esse ano também para o expositor, porque ele fica mais feliz, né? Numa única feira, pegando Conseguiu diversos atender clientes. diversos clientes, tá certíssimo. E Daniel, e em relação a parcerias, patrocínios, se alguém quiser, né, ser um parceiro da FENAGRA, patrocinar a FENAGRA, o que ele tem que fazer, quem que ele tem que procurar, até quando, né, que isso também é importante? Sim. Olha, na questão de stand, nós já começamos, né, desde ontem, abrimos o espaço da FENAGRA 27 para escolha de stands, já foi quase 80%. Já, e ainda tem hoje o dia inteiro, né? Eu imagino que hoje a gente deva fechar a FENAGRA de hoje já com 90% vendido para 27. Agora, de patrocínios, existem várias formas de patrocinar a FENAGRA, desde o cordão, né, do crachá, o próprio crachá, banners aéreos, banners no chão, credenciamento, os congressos também, tem muitas opções de patrocínio, por exemplo, do próprio CBNA, está abrindo cotas de patrocínio já com 1 ano de antecedência, então é até uma forma de facilitar para quem está interessado no patrocínio, porque você divide isso em 12 parcelas, então tem várias modalidades de patrocínio. Então é entrar em contato com a gente da Editora Estilo, da IEG, ou com os congressos também, com o CBNA, que a gente apresenta todas as modalidades, né? Hoje até uma inovação, teve gente que patrocinou os espelhos dos banheiros. Então quem entra no banheiro tem o logo da empresa que patrocinou. Então tem diversas formas, estacionamento, você pode colocar, tem um caminhão ali do lado de fora, né? Na área de óleos vegetais também. Ixi, são inúmeras possibilidades de patrocínio. E para finalizar, Daniel, quais são os indicadores que vocês utilizam, né, para saber o sucesso, né? O quão teve de sucesso nas feiras? Olha, a gente abre o credenciamento, o pré-credenciamento, né, para visitante 3 meses antes, né? Então, quando chega no evento, a gente já tem um número, eu comparo com um dia antes da FENAGRA do ano passado, né? Quantas pessoas se inscreveram antes, né? Mas o indicador final é quando acaba a feira, né? Hoje é o último dia da FENAGRA, então eu vou saber exatamente quantas pessoas passaram como visitante da FENAGRA, como expositor de cada um dos congressos. Eu consigo, por países, eu vou saber comparar em cada país, quantas pessoas vieram. Então esse é um grande indicador, e já a partir da segunda-feira a gente já começa a divulgar, né? Quantas pessoas passaram. Esse é o principal indicador que a gente tem. Ok. Muito obrigado, Daniel, Imagina. pela disponibilidade do seu tempo novamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e fica aqui o convite para visitar a FENAGRA em 2027, se você não teve a oportunidade de vir em 2026.